Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Rubens Cardoso, espero que esteja tudo bem com vocês. A aula de hoje vai ser para o 8º ano vespertino, dos 8º A ao F, tá pessoal? A gente nas aulas presenciais estávamos falando sobre o final do antigo regime e os motivos que fizeram a sociedade europeia desejarem novos costumes políticos, novos ordenanças políticas, né? Então, vamos conhecer quem são os teóricos, né, os filósofos, os pensadores que trouxeram essa inovação, chamada Iluminismo. O Iluminismo, pessoal, ele vai receber esse nome porque ele se trata de um movimento filosófico, cultural, intelectual, que surge ali no final do século XVII, início do século XVIII, que vai tentar falar um pouco mais sobre liberdade e sobre o uso da razão, tá? Vamos lembrar, viu pessoal, viu galera, que o principal característica do iluminismo vai ser o uso da razão, né? A sociedade do antigo regime era muito voltada aos costumes religiosos, à tradição religiosa, e isso atrapalhava no sentido das ciências, no sentido de novas ideias políticas, né? Estarem se abrindo aí. Então o iluminismo tem esse nome porque ele tem a tentativa de clarear a sociedade europeia moderna, né? Então o iluminismo vem de iluminar, de clarear, é o chamado século das luzes, como a gente estudou. Então, pessoal, existem vários teóricos, vários filósofos que vão falar sobre esse iluminismo, mas aqui a gente vai destacar os 4 principais: John Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu, tá? Então esses são os 4 principais, que provavelmente são os mais cobrados, que vocês vão ver aí, tá? Vamos começar pelo John Locke. John Locke é um inglês que vai falar muito sobre a liberdade de expressão, né? Tanto é que, por mais que ele seja do século XVII, XVIII, a liberdade de expressão é um direito constitucional até hoje no Brasil, tá, pessoal? Uma das suas ideias principais vai ser dizer que o homem, ele é uma folha em branco, ele nasce uma folha em branco e vai ser preenchida, vai ser completada no decorrer da sua vida e no decorrer das suas experiências, tá? John Locke também vai falar sobre o direito da propriedade, ele é considerado o pai do liberalismo, tá, pessoal? O pai do liberalismo vai ser John Locke, vai defender a propriedade privada, mas uma grande treta na sua contribuição, uma grande polêmica, vai ser respeito à sua defesa à propriedade de escravos, tá? Ele defendia a propriedade de escravos. Então aí não sendo um aspecto muito legal da sua contribuição, tá bom? Então vamos falar agora de Voltaire, o francês Voltaire. Esse produzia bastante. Voltaire tinha em torno de 70 obras, né? Mais de 70 obras, ele produzia bastante, escrevia bastante livros, gostava de vários temas como educação. Ele vai ser conhecido por influenciar de maneira bem forte a Revolução Francesa, que a gente vai estudar, né? E a sua principal marca vai ser a crítica ao misticismo, a crítica à religião. Ele vai ter aí vários problemas, né? Ele vai ter uma grande treta com a Igreja Católica porque ele vai defender a liberdade de expressão. E liberdade de expressão naquela época, pessoal, era algo muito radical. Pra gente, né? Pra gente hoje é muito comum você ir pra internet, você comentar o que você quiser, falar o que você quiser, né? Mas naquela época era algo inovador, era algo novo que as pessoas se espantavam. E isso trouxe muito choque entre ele e a igreja na época, né? Outro pensador que é importante vocês estudarem vai ser o Rousseau, tá? O Rousseau, ele vai ser famoso pela defesa da democracia direta, tá bom, pessoal? Ele não vai ser muito individualista como seus outros colegas iluministas, ele vai defender um bem-estar mais coletivo. Ele vai dizer que a democracia deve ser para servir ao coletivo, ao social, né? Então, diferente do Locke e do Voltaire, que vão defender a liberdade privada não, a propriedade privada, ele vai defender que os bens devem acabar, para que todo mundo tenha acesso igual. É isso a ideia do Rousseau, né?
Ele vai escrever muito sobre a desigualdade e um dos seus livros mais famosos vai ser esse aqui, ó, do Contrato Social, tá? E por último, nós vamos falar do Montesquieu, que foi aquele autor do Poder Tripartido, né? Esse é o mais atual e mais conhecido contratualista, o mais conhecido iluminista, porque ele vai defender que o poder seja dividido em 3 partes, né? Primeiro, nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Os 3 poderes, quando vocês vão ali no centro do plano, que vocês vão ver ali a Praça dos 3 Poderes, isso vai surgir, pessoal, há mais de 200 anos atrás, com esse cara chamado Montesquieu, que escreveu um livro chamado Do Espírito das Leis. O seu livro mais famoso é esse aqui, ó, Do Espírito das Leis, Montesquieu, onde ele defende que para a sociedade evitar um tirano, ela deve dividir o poder para que um seja independente em relação ao outro, harmônico. E o que cada um faz? O poder judiciário é aquele que vai julgar as leis e as condutas dos homens. O poder legislativo vai legislar. O que é legislar, professor? É criar leis. E o poder executivo vai executar, vai administrar o programa de governo, o governo atual. Beleza, pessoal? Então esse foi um breve resumo aí dos 4 principais filósofos iluministas. Deixa aqui o seu like, beleza? E um conselho aí para vocês estudarem é vocês anotarem, fazer uma fichinha com as principais características de cada um desses filósofos. Beleza? Abração, até mais.